Olá pessoal, mais uma vez com uma grande temática de múltiplos interesses, geopolítica, temática que vocês adoram, ordem bipolar. Como entender a chamada ordem bipolar do pós-Segunda Guerra Mundial? Primeiro elemento importante, você lembrar que a Europa está em processo de reconstrução no pós-guerra, porque os vencedores deste conflito vão acabar por determinar um conjunto de negociações que acaba transformando a Europa em um verdadeiro espólio de guerra ao final do conflito. E os aliados, vencedores desse conflito, vão querer dividir esse território. Como que isso é feito? A partir das grandes conferências, a começar pela Conferência de Teherã, passando pela Conferência de Yalta até a Conferência de Potsdam. Então, Teherã, em 1943, dá início ao processo de divisão desse espólio. Com qual mecanismo? Com a anexação dos territórios bálticos pela União Soviética. Era o início da formação de uma hegemonia que iria se configurar por meio da União Soviética. Esse processo de anexação dava início à satelitização da União Soviética sobre o leste europeu. O que é importante você lembrar? Qual vai ser um símbolo deste processo de divisão do espólio? A Alemanha dividida em República Democrática Alemã e, consequentemente, esta República Democrática Alemã vai se rivalizar com o quê? Com o outro lado da Alemanha. O que é importante você lembrar nesse caso? Um muro seria criado, um tal de Muro de Berlim, um símbolo da chamada divisão da Europa materializado pela construção do muro. O que era esse muro? Símbolo material da chamada cortina de ferro. De um lado, a República Democrática Alemã, do outro, a República Federativa Alemã. Uma socialista, a outra capitalista. O que eu vou ter então? O início de uma divisão de poder entre duas superpotências. Como que isso vai se organizar? Isso é muito importante. Então, trazemos para você as principais características desse período. Primeiro ponto, e essencial, isso vai caracterizar o enfraquecimento econômico dos países europeus. Era o fim da Europa como centro do mundo e o surgimento da oposição leste-oeste. O mundo estará se bipolarizando ao término da Segunda Grande Guerra. O que tem início aí? Um dos itens preferidos dos nossos vestibulares. Um pesado investimento no complexo industrial bélico pelas superpotências. Então começamos a ter uma verdadeira corrida armamentista que vai ganhar uma conotação nuclear e desemboca para uma corrida espacial. Era o surgimento do terror. Era o surgimento do medo de uma destruição mútua entre as superpotências. O que eu tenho então? Uma política de dissuasão, que começa a caracterizar esse período. Por trás disso, fortalece um conflito de caráter político e ideológico entre o socialismo, representado pela então União Soviética, e o capitalismo, representado por então o Tio Sam, os Estados Unidos da América. Isso vai ter influência em várias partes do mundo, em especial nas áreas periféricas, naquele momento denominado como os países do chamado Terceiro Mundo. Áreas como a América Latina, a África e o Sul da Ásia serão os territórios desse conflito beligerante. Mas por quê? Porque eram áreas de forte influência destes países. Eram áreas que, por vezes, eram inclusive colônias e iniciavam um processo de descolonização. Na medida que a Europa enfraquecia, as independências eclodiam e a disputa por influência crescia entre as superpotências. Quem vai assumir o poder? Aquele com tendência socialista ou aquele com tendência capitalista? Por trás deste processo, começamos a ter uma série de características de ordem geopolítica muito interessantes, tais como a doutrina Truman. Dentro dela vai nascer o Plano Marshall, uma ajuda financeira para a reconstrução
dos países da Europa. Num primeiro momento, oferecido a todos os países envolvidos no conflito, porém recusado por aqueles que estavam sob a influência da União Soviética. O que vamos ter? A criação de organismos militares de poder. Nascia a Organização do Tratado do Atlântico Norte, também conhecida como OTAN ou NATO, de 1949. O que nós vamos ter? Políticas de perseguições. Nas Américas era o macartismo, onde nós vamos promover uma verdadeira caça às bruxas. O que era isso? Uma intensa perseguição àqueles que poderiam ter qualquer aspiração de cunho socialista e ou comunista. Por trás disso, conflitos periféricos eclodiam. Destaque para a Guerra da Coreia, que ainda não acabou, como você bem acompanha nos telejornais de hoje em dia. Conflito que, entre 1950 e 53, resultou na divisão das Coreias, fazendo surgir uma Coreia do Norte de influência socialista e uma Coreia do Sul de influência capitalista. Esse armistício gera tensões até os dias atuais, um resquício da bipolaridade. Nas Américas, eclodia a Revolução Cubana de 1959, cujos efeitos afetariam os países periféricos da América Latina. Ápice, crise dos mísseis de 62. Nunca estivemos tão próximo de um real conflito entre as superpotências. Então, começávamos a vivenciar um outro mecanismo muito importante. Qual era esse mecanismo? Fortalecer países que tinham ideologia pró-capitalista por meio de governos autoritários. Começavam a eclodir ditaduras. Destaque para o exemplo citado aqui: a ascensão dos governos militares no ano de 1964 no Brasil, com claro apoio dos Estados Unidos e aliados. Importante então lembrar que teve reações. Qual? A reação soviética. Entre 48 e 49, o famoso bloqueio de Berlim. Em 49, a criação da República Democrática Alemã e a criação do Comecon, em resposta ao Plano Marshall, e ainda o desenvolvimento de armas nucleares pela União Soviética. 55, em resposta à OTAN, tínhamos o Pacto de Varsóvia. E, em 61, o marco, que citamos anteriormente, a criação do símbolo material da Cortina de Ferro, o Muro de Berlim. E o ápice, a crise dos mísseis de 62. Veja que estamos aqui, então, trazendo para você o prelúdio da Guerra Fria. Quer saber mais sobre Guerra Fria? Nosso próximo encontro? Clique e veja conosco. Um abraço.